Menina, nem te conto. Então me conta mais. Pois então eu vou contar. Eu sou o Anthony, estou aqui junto com quem? Com a minha amiga Júlia, minha fiel escudeira Júlia. A Dá oi, Júlia. carioca, A né? A carioca, Júlia graças a carioca, Deus. graças a E junto com a Deus. nossa amiga também, a Dudinha. Dê oi, Dudinha. Oi, gente, tudo bem? E pra você que já acompanha a nossa revista Nem Te Conto, pois veio aí finalmente, depois de muito tempo anunciando, o primeiro episódio do nosso belíssimo podcast, o Conta Mais. E hoje a gente vai receber aqui com vocês um convidado ilustre para o nosso primeiríssimo episódio, o professor Gustavo. Que é o nosso professor de biologia, obviamente formado em ciências biológicas. Graças a Deus. Além dele dar aula de epidemiologia e E sistemas do corpo humano. Professor universitário, né, meus amores? Então, assim, um outro nível. Ele é muito chique. E, assim, o tema de hoje é o quê, Júlia? É o nosso queridíssimo SUS. Sistema Único de Saúde, mas, né, pros mais chegados, igual a Júlia disse, o SUS. Hoje iremos falar sobre a importância dele no nosso dia a dia. A gente não, né? O Gustavo vai... Professor, o professor. ele vai falar aqui, vai falar um pouquinho aqui com a gente. Exato, e vai ser muito interessante, espero que vocês gostem de acompanhar. Bem, e pra gente começar a introduzir esse assunto, né, sobre o Sistema Único de Saúde, a gente trouxe aqui um convidado ilustre, né, o nosso professor de biologia, professor Gustavo. E bem, antes da gente começar a falar sobre o SUS, né, hoje em dia, sobre todo o Sistema Único de Saúde, como funciona hoje em dia realmente, a gente precisa saber como era antes. Então, assim, professor, antes do SUS ser criado, como era a questão da saúde pública aqui no Brasil? Então, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, principalmente por falar de um tema que eu gosto como o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Então é muito legal a gente falar sobre a criação do SUS e como era antes, porque as pessoas não começaram a ficar doentes só depois que teve a criação do SUS. Então, quando a gente teve a colonização do Brasil, os índios já manifestavam diversos tipos de doenças infecciosas. Mas o que é legal a gente visualizar nisso? A gente herdou uma coisa para a saúde pública da época da colonização. E o que foi? Os colonizadores, eles catequizavam os indígenas e junto a isso tinha uma parte de filantropia. E dentro dessa parte de filantropia surgiram os hospitais filantrópicos, que era o tipo de acesso que as pessoas, desde 1500 até ali mais ou menos, no final do Brasil colonial para o Brasil república, era o que a gente tinha. E depois que a gente teve essa transição do Brasil colonial para o Brasil república, a gente começou a caminhar em pequenos passos para o surgimento da saúde pública no Brasil. Então foi tratando as epidemias que mais matavam pessoas no Brasil à sua época. Mas a gente dando um salto, ali mais ou menos por início de 1900, que é quando a saúde pública ela começou a incorporar o que ela é hoje, com o famosíssimo Oswaldo Cruz, que promoveu no nosso país a reforma sanitária, a gente começa a falar mais um pouquinho de como que a saúde pública se instaurou no país. Então vamos pensar assim. Antigamente, o que acontecia? Quem que tinha acesso à saúde pública? Era quem tinha carteira assinada, quem era trabalhador. Porque o que antecedeu o SUS? Foi o INAMPS, ele era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então a gente não tinha essa divisão entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência como a gente tem hoje. Então, quem que podia ter acesso à saúde pública? Só quem trabalhava. Então, quem que mantinha a saúde pública? O governo, o trabalhador, a empresa e a população. Mas, será que o INAMPS surgiu porque queriam cuidar dos trabalhadores? Não. O INAMPS surgiu porque juntamente, ali na época entre 50, 60 e 70, a gente teve um grande êxodo rural. Então, a galera começou a sair da parte rural e começou a ir para as grandes cidades. Por quê? Para trabalhar. Então as fábricas contratavam, e para as fábricas poderem funcionar, precisava ter o quê? Funcionário. E as pessoas ficavam doentes nessa época já. Então, vendo que a indústria ela perdia muito lucro com funcionários doentes, pensaram, precisamos fazer alguma coisa, né? Então, o INAMPS, na verdade, ele surgiu
como uma associação entre o governo e as instituições privadas para tratar os trabalhadores. Por isso que o INAMPS ele só atendia quem tinha carteira assinada. E a galera que não tinha carteira assinada, como que frequentava o hospital, como que tinha o atendimento? Esse atendimento que essas pessoas recebiam eram por uma herança que a gente adquiriu lá do Brasil colônia, que os portugueses instauraram. Então vocês já devem ter visto, né? A gente reside aqui em Curitiba, mas espalhado pelo Brasil a gente tem as Santas Casas da Misericórdia, que são os hospitais filantrópicos. Então quem não trabalhava e não tinha condição de pagar um profissional de maneira privada, ou não tinha um plano de saúde privado, dependia da filantropia, que eram as Santas Casas da Misericórdia, ou dos hospitais universitários. O hospital universitário mais famoso que a gente tem é o Hospital das Clínicas, o famoso HC. Então, a gente tem aqui no Paraná, a gente tem em São Paulo, a gente tem em diversos estados. E como a gente tinha boa parte da população ativa que era desempregada, não tinha acesso à saúde pública mediante INAMPS, essas pessoas dependiam então da filantropia dos hospitais universitários. Então foi isso que antecedeu o SUS. Mas o que bateu o martelo e deu embasamento para o SUS poder ser criado? Foi então a promulgação da nossa Constituição em 1988, que foi quando a saúde ela parou de ser um problema individual, que o indivíduo tem que achar um lugar para ele se tratar, e passou a ser um direito de todos, passou a ser um bem coletivo. Então isso que promulgou o SUS para ser criado. E em 1990 a gente teve a criação da Lei 9090, Lei 8080 em 1990, e essa foi a lei que regulamentou os princípios do SUS, as suas diretrizes, e é através dela que o SUS é regido. Professor, e eu queria saber se você podia explicar melhor pra gente como é que funciona os níveis de atendimento, os níveis de atenção. Porque, por exemplo, qual que é a diferença de um postinho pro UPA, pro hospital? Então, muito interessante essa sua pergunta, Júlia. Por quê? Porque o SUS ele é dividido em a gente pode chamar de 3 camadas. Então, ele é dividido no nível primário, secundário e terciário. No nível primário, a gente tem um atendimento de situações mais básicas, e o nível primário ele preza pela preservação da saúde do paciente e estimular que ele continue naquele estado. O nível secundário é quando ele já trata a pessoa, quando ela já vem com alguma patologia. E o nível terciário é aquele nível que o foco principal é restaurar a saúde da pessoa por meio de procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, cirurgias. Então, qual que é a diferença? Postinho, UBS, UPA, será que é tudo a mesma coisa? Não é. Então, no nível primário, a gente tem a presença das unidades básicas de saúde, que são as famosas UBSs, ou também conhecidas popularmente como postinhos. Então, cada distrito sanitário de cada cidade deveria ter uma UBS. Então, a UBS ela faz o primeiro atendimento, o primeiro contato com qualquer pessoa que fica doente. Então, vocês já viram aquela coisa que, você foi lá na UPA porque você queria tomar vacina, porque você estava gripado e eles mandaram você ir na UBS? Por quê? Porque a UBS é ela que salva o funcionamento do SUS, é ela que é o foco do SUS. Então, 80% de todos os problemas do SUS são resolvidos dentro da UBS. O nível secundário é quando a gente tem as famosas UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que são aquelas unidades que funcionam 24 horas. Lá a gente tem casos que são um pouquinho mais graves, que as pessoas já não chegam saudáveis. E a gente tem também no nível secundário os centros de diagnósticos por imagem, né? Então, quando a pessoa precisa fazer algum exame de imagem como ressonância, radiografia, ela vai estar acessando o nível secundário do SUS. E o nível terciário é o que a gente tem os famosos hospitais de referência, que são aqueles hospitais grandes onde a gente tem cirurgias. Uma coisa interessante é que o nível primário ele atende 80% de todas as demandas do SUS. O nível secundário, cerca de 10, 15%. E o nível terciário, ele corresponde a mais ou menos uns 5% de tudo que chega até o SUS. Em outras palavras, né, quanto maior o investimento no SUS, no foco do SUS, que é o nível primário,
que é manter os indivíduos saudáveis, menor é o gasto público com saúde pública com pessoas doentes, né? Então, o nível primário ele exige menos dinheiro do que o nível secundário e menos dinheiro do que o nível terciário. E a gente tem que pensar que, assim, é uma mega logística, né? Tipo, até nas UPAs, assim, você chega lá, você passa pela triagem e tudo mais, e daí eles até te identificam pela cor. Assim, verde Isso. é mais tranquilo, amarelo, laranja e vermelho. Então, assim, pra algo, assim, público, sabe? Pra saúde pública, é uma logística muito grande, assim, de a gente parar pra pensar como é muito bem pensado e muito bem organizado, sabe? Muito importante esse ponto que você tocou, porque o SUS ele só funciona porque ele tem uma linha de multiprofissionalismo em saúde. Esse multiprofissionalismo em saúde é o que? A gente tem profissionais das diversas áreas que atuam de maneira igualitária. Então a gente tem médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, educador físico, farmacêutico, odontologista. Então todos esses profissionais formam um corpo do SUS e eles trabalham em equipe. Os hospitais privados a gente já não vê funcionando dessa forma. Professor, você poderia explicar os impactos positivos que culmina tudo isso? Bom, então é legal a gente pensar que na década de 50, vocês lembram qual que é? Vocês já estudaram essa história, expectativa de vida no Brasil na década de 50? Assim, Tudo mais ou menos. a gente sabe que não era muito alta, principalmente pra galera mais de baixa renda, mas assim, é mais baixa do que hoje em dia, pelo menos a gente sabe isso. Agora a gente não sabe o número Era exato. mais baixo, quase a metade. A expectativa de vida na década de 50 era de 47 anos. Então, a expectativa de vida, ela passou a melhorar muito no Brasil a partir da criação do SUS. Então, com a criação do SUS, a gente conseguiu a coisa mais importante, que é o que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas têm que guardar do SUS. O SUS ele fez uma coisa chamada de democratização do acesso à saúde. Então, o SUS fez com que todas as pessoas, independente de quem elas são, pudessem ter acesso à saúde. Então, a saúde, ela passou a ser um bem de domínio público e não mais um bem de domínio privado, tá? Então, além de aumentar a expectativa de vida das pessoas, a gente teve um aumento da taxa uma diminuição da taxa de mortalidade infantil, e a gente teve uma coisa chamada de inversão da pirâmide epidemiológica. Anteriormente eu falei que as principais causas de morte no Brasil na década de 70 eram doenças infecciosas. Com o surgimento do SUS e a democratização do acesso, as pessoas passaram a se cuidar mais, passaram a tratar doenças das quais elas faleciam antigamente, e a principal causa de morte hoje no Brasil são doenças não infecciosas, especificamente doenças cardiovasculares. E isso é uma característica de países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Então, doenças infecciosas deixaram de ser a principal causa. Então, se você me perguntar, né, qualquer pessoa perguntar, por que o SUS foi importante? Qual que foi o principal ponto? Foi democratizar, então, o acesso à saúde, tá? E assim, principalmente, assim, muitos programas, como, por exemplo, de vacinação, de doação de órgãos, que, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, é um dos maiores, ou se não o maior do mundo, é do SUS, aqui do Brasil, sabe? A questão de vacinação, erradicação de muitas doenças que teve depois do SUS, como com a vacinação, como a paralisia infantil, a poliomielite, né, se eu não me engano, e várias outras doenças. Além também da Rede Cegonha, que, se você quiser explicar um pouquinho mais pra gente como funciona, tudo mais, que em questão da gravidez, da maternidade e tudo mais. Não, muito legal essa sua pergunta, porque vocês sabem qual que foi o símbolo de publicidade para a instalação do SUS no Brasil? Vocês têm a marca no braço. Calma. Eu sei. Não fala. Eu sei. Cacilda. Como é que é? Cacilda. Eu tô com medo de falar besteira. O Zé Gotinha, Zé Gotinha. Então, o Zé Gotinha ele é o símbolo da criação do SUS, porque quando o SUS foi criado, o principal viés dele era
tratar epidemias e campanhas de vacinação. E quem que foi o símbolo disso? Esse símbolo foi o Zé Gotinha, tá? Então o SUS ele é exemplo para o mundo inteiro por conta das campanhas de vacinação que foram instauradas no Brasil, programas de controle epidemiológico. Então, por exemplo, regiões do Brasil, elas não têm a mesma distribuição de doenças. Por exemplo, febre amarela, dengue. Não é igual, os casos não são iguais no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Então o SUS, ele instaurou campanhas específicas para cada região de acordo com a sua realidade, tá? E a gente tem hoje um programa muito legal no SUS que é a Rede Cegonha. A Rede Cegonha é um programa que é dado todo um suporte para as gestantes durante o período gestacional. Aí você pergunta para mim, é só durante a gestação? Não! Então é dado todo o suporte para a mulher desde quando ela descobriu que está grávida até os primeiros anos de vida da criança. Então a gente fala que tem um cuidado gestacional e um cuidado puerpério, que é quando a gestante já tem o bebê. Então a Rede Cegonha, ela presta todo o atendimento durante as consultas de pré-natais do primeiro, segundo, terceiro trimestre. Todos os exames, eles são bancados pelo SUS. O deslocamento da gestante é bancado pelo SUS, só que nem todo mundo, né, tem acesso a isso. As pessoas acham, muitas vezes, que fazer um pré-natal, por exemplo, numa instituição privada vai ser melhor do que fazer no SUS, sendo que o SUS ele é exemplo no mundo todo por conta desse programa do Rede Cegonha. Assim, por exemplo, minha mãe teve todos os filhos dela pelo SUS. Eu, inclusive, né? Você é uma filha do SUS? Eu sou uma filha do SUS. Eu nasci no Meier, né? Nasci No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. E assim, eu tenho 3 irmãos, todos. Ela teve. Ela nunca teve plano de saúde, então a vida dela inteira ela usou o SUS. E funcionou o SUS pra ela? E funcionou muito. Além da maternidade, ela também fez outra cirurgia pelo SUS. Foi assim, quando ela estava grávida, a Rede Cegonha ia buscar ela em casa para fazer quando estava entrando em trabalho de parto, né, e tudo mais, foi buscar ela em casa. Ela ganhou enxoval, porque assim, tem muita gente que também não tem condições não tem as roupinhas para bebês e tudo mais. Ela ganhou o enxoval inteiro da Rede Cegonha. Eu tive uma prima também que ela teve o filho pelo SUS, só que o filhinho dela era especial, ele nasceu sem as 2 perninhas. E ela ficou num quarto sozinha pra eles, assim. Então era tudo equipado, então assim, foram muito bem tratados, muito mesmo, funcionou muito. E assim, além de todos esses programas, também a gente tem que citar muito bem aqui rapidamente a questão de distribuição de remédios pelo SUS, que é de graça, como assim, remédios caríssimos para insulina, exato, para gente diabética, um tratamento inteiro para pessoas que são soropositivo, né, HIV e tudo mais, pessoas que têm AIDS. Então, assim, Alzheimer também, remédios de Alzheimer caríssimos na rede privada. O SUS oferece gratuitamente. Então, assim, o SUS ele é muito bom, realmente. Obviamente, tem os seus problemas, até hoje em dia, algumas situações meio precárias, mas ele em si, ele funciona muito bem, assim, sabe? Então, não tem muito que a gente reclamar nessa questão, porque o SUS realmente é muito funcional, sabe? Então, se a gente for parar pra pensar, o SUS, ele ainda é um bebê, tem só 34 anos de existência, e olha o tanto de coisa que o SUS já tem, que ele proporciona pra população, que é exemplo pro mundo todo em diversos programas. Vocês sabem qual que foi a inspiração para a criação do SUS, aliás? Foi, até onde eu sei, foi inspirado da Inglaterra, que é o Isso. NHS, eu acho. Isso, o NHS. Então o SUS foi inspirado nesse modelo de saúde pública da Inglaterra. E além da Rede Cegonha, que eu comentei com vocês, a gente tem também um programa chamado Saúde da Família, que ele é muito legal. Por quê? Porque o SUS ele tem 3 princípios que fazem com que ele seja um programa democrata, que são: o SUS prega pela universalidade, pela equidade e pela integralidade. O que seria universalidade? Seria que todos têm acesso ao SUS, independente de quem você é. Integralidade, que atende o paciente desde quando o paciente está saudável, desde quando ele está doente é necessário um tratamento, e desde a reabilitação, para inserir essa pessoa de novo
na sociedade. Então, não é igual no meio privado, que trata o paciente somente quando ele está doente, curou, vai embora. Não, o SUS ele preza por esse todo. E a equidade é tratar os diferentes de maneira diferente. Então, vamos pensar lá. Uma pessoa que é tetraplégica, não tem cadeira de rodas, o SUS ele é público, todo mundo pode acessar o SUS. Mas será que essa pessoa ela tem a mesma condição de chegar até o SUS do que uma pessoa que consegue se locomover, que tem meios de locomoção? Não é. Então o SUS tem um programa de saúde da família, por exemplo, que vai até essa pessoa na casa dela. O programa de saúde da família é composto pelos profissionais que eu citei anteriormente, aquele corpo multiprofissional, que visa o quê? Atender o paciente como um todo, né? Professor, e para fechar aqui, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram e mandaram uma pergunta para você. Então, vou ler aqui. Estrangeiros que visitam o Brasil podem usar o SUS ou necessitam de seguro médico de viagem? O que vocês acham? Eu acho que pode. Por quê? Não, vai, Anthony, responde também. Antes do porquê. Eu acho que não, porque é o seguinte, eu uso da lógica que assim, toda vez que a gente vai, sei lá, na UPA, alguma coisa assim, precisar de algum atendimento, eles pegam seu RG e, sei lá, colocam lá no, sei lá, não sei se é o cadastro único, alguma coisa lá do SUS, que, sei lá, tem até o seu endereço, sabe? Então eu não sei se pessoas estrangeiras assim que vêm, têm acesso. Agora vamos escutar a Dudinha. O que tu acha, Dudinha? Eu acredito que pode. Por quê? Porque, como tem essas três, né? Equidade, por causa disso tudo, isso, a universalidade, tudo, não é um dos três, mas eu acredito que possa sim, porque é um direito de todos, né? Então, se acontecer alguma coisa aqui com uma pessoa estando aqui, acho que sim. E aí, Gustavo, qual é a resposta? Que eu tô curioso. Eu tô Conta pra curioso nós. desde hoje mais cedo com essa questão. Conta mais. A resposta é que a legislação é importante, porque é ela que regulamenta esses princípios do SUS. E o primeiro princípio que eu citei para vocês é a universalidade. Independente de quem você é, cor, raça, credo ou nacionalidade, você pode ter acesso ao SUS. Então qualquer Acertei. pessoa em solo brasileiro que necessite de atendimento em saúde pode se deslocar até uma unidade básica de saúde e fazer um atendimento. E de lá, se ela precisar de mais alguma coisa, ela vai ser encaminhada para os outros níveis de atenção à saúde. Essa pessoa da UBS pode ser encaminhada para fazer um exame, pode ser encaminhada para um hospital de referência para fazer um procedimento cirúrgico. Então o SUS é universal. E o SUS, ele é nosso, tá? O SUS é uma conquista nossa, que surgiu mediante reivindicações de acesso à saúde pública. O SUS democratiza o acesso à saúde e quem paga pelo SUS somos nós. Então a gente usa o SUS desde a água que a gente toma, desde uma vacina que a gente toma. Então o exemplo agora das campanhas de vacinação que a gente teve de frente à Covid-19 são um bom exemplo de eficácia do SUS. Vocês sabem quem foram os super-heróis nessa pandemia no Brasil? As UBSs. Se a gente As não, UBSs. se a gente não tivesse as UBSs, o nosso país teria virado um caos, tá? Então a gente tem que valorizar o SUS, a gente tem que defender o SUS e a gente tem que lutar pela melhora do SUS e a gente tem que disseminar para as pessoas que o SUS é algo bom, é algo importante. Então muitas pessoas que às vezes nunca foram até uma unidade de atendimento do SUS criticam o SUS. O SUS, lógico, tem suas falhas, né? Muito por conta de desvios de verbas, repasses, corrupção. Mas saiba que do leite que você compra, da gasolina que você abastece seu carro, da roupa que você compra, tem um imposto federal inserido lá. E é o dinheiro desse imposto que é usado para financiar o SUS. Então o imposto, quando ele é bem utilizado, é algo bom que a gente paga, porque isso acaba voltando para nós. Então lembre-se, o SUS é nosso e o SUS merece e deve ser defendido por nós. Resumindo, gente, defendam o SUS, entendeu? Porque ele é babado, ele é tudo, a gente precisa dele e é isso. Mesmo que você não queira, você indiretamente usa o SUS. Então, defenda o SUS. A gente queria agradecer imensamente a presença do professor Gustavo aqui hoje, que tirou um tempinho dele, né, pra vir aqui.
Conseguiu dar uma acalmada hoje, muitas aulas, entendeu? Tirou esse espacinho pra conseguir atender a gente fica muito feliz pela oportunidade. Nosso primeiro episódio, muitos perrengues, muitos erros. Você que tá escutando o episódio agora editado, mas assim, já deu muito tempo de gravação. Não sabe o caos que foi. Um caos. Barulho acontecendo. Já diria o poeta, no final tudo dá certo. E se não deu certo é porque ainda não é o final. Exatamente, e eu não babado. sabia. E como deu certo, estamos no final do podcast. No final do podcast. Do Conta Mais, já contamos tudo que a gente tinha pra contar hoje sobre o SUS. Espero que vocês tenham gostado e aguarde para mais episódios com outras pessoas, outros convidados. A gente espera que tenha sanado as dúvidas, né, do pessoal. E é isso, gente. Beijinhos da Anitta. Beijinhos da Anitta. Tchau. Tchau, gente. Peraí, gente. Não termina de escutar ainda não. Agora que você que escutou até o final, pois tá aí uma surpresa pra vocês. Uns errinhos de gravação babado durante a gravação do podcast. Tá muito engraçado. Eu tô aqui editando, terminei de editar agora. Vou colocar uns errinhos de gravação porque, gente, pensa num perrengue que foi terminar de gravar tudo isso. E era barulheira rolando, e era a gente se enrolando pra falar. Então a gente vai deixar uns errinhos de gravação pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. E até os próximos. Beijo! E olha o quanto que o SUS... Ai, velho, que ódio. Aqui na frente, cara. Não vai parar, mano. Vamos esperar. Professor, e pra fechar aqui... Eita, caceta, calma. Tá. Calma, repete. Repete o quê? Repete, calma. Mesmo que indiretamente, mesmo que a gente... Caracoles, calma. Eu quero pra cortar. Como é que eu falo? Eu nasci cagada no meio. Nasceu o quê? Eu nasci... Literalmente. Literalmente. Minha mãe comeu 2 x-tudão. Aí ela foi no Chevette e a gente foi... Eu nasci no meio. No Carmela Dutra. Carmela Dutra é famoso, hein? Carmela Dutra. Tanta força que fez pra Maria Júlia. Corta, Kenny.